Olá a todos, chamo-me Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e hoje quero explicar o que é que são bits, o que é que são bytes, o que é o código binário, como é que o computador trabalha com uns e zeros, os vários tipos de medidas, etc, etc, etc. Em primeiro lugar, nos vídeos anteriores já falámos sobre como é que se passam números de decimal para binário e já sabem que o computador lê em binário, lê tudo em uns e zeros, ou seja, vê se os bits estão ligados ou desligados, ou seja, basta que haja uma pequena mudança de voltagem entre uma voltagem específica e outra, que normalmente é zero, e ele considerará isso uns e zeros. E isso pode ser visto no osciloscópio. No osciloscópio podemos ver onde as sinusoidais são assim, não é? Estas curvas. Mas nos computadores vemos que são assim, 1 ou 0, 1 ou 0. Imagina que são só duas voltagens que saltam entre uma e outra. E para o computador são 1 e 0, como por exemplo 5 volts para 1 e 0 volts para 0. Uns e zeros. O computador trabalha com uns e zeros. Nós sabemos que um número binário, 1 ou 0, será um bit. E temos aqui em baixo um exemplo de um número binário com 8 bits, onde podemos ver que um byte são 8 bits. Antigamente chegaram a usar bytes de 6 bits, 7 bits, 9 bits, mas ficou o 8 adotado como standard. Mas isto tem uma explicação, porque 8 é 2 elevado a 3, e o 6, o 7 ou o 9 não são 2 elevado a nada. Não teria muita lógica usar bytes com eles, com 7, 9 bits. Era o meu gato. Era possível, mas 8 é melhor. Quanto muito poderiam ter o 2 elevado a 4, o 2 elevado a 5, etc. Mas o ideal é começarmos no 8. Mas 2 elevado a 2 é muito pequeno, e elevado a 4 era muito grande na época, assim adotou-se o 2 elevado a 3, ou seja, 8, sendo que um byte tem 8 bits, que era o suficiente, ok? Os computadores foram evoluindo, tivemos por exemplo os Spectrums nos 8 bits, computadores Amigas nos 16 bits, mais tarde computadores de 32 bits, e hoje em dia, na data em que faço este vídeo, os mais comuns são os 64 bits. A diferença está na quantidade de informação que passam de uma vez. Antigamente passavam 8 bits, ou seja, 1 byte ao mesmo tempo, ou seja, 1 byte de cada vez, como podem ver aqui na coluna Flowing Bus. Depois 2 bytes de cada vez, quando foi 16 bits. Mais tarde 4 bytes de cada vez, quando passámos a ter 16 bits. E hoje em dia 8 bytes de cada vez, ou seja, 64 bits. Imaginem que o bus seria um carrinho de obras e que antes tinha um carrinho que levava só 8 kg de cada vez e que teriam de levar 64. Teriam de fazer 8 viagens para levar os tais 64 kg. Com um carrinho maior, capaz de levar 64 kg cada vez em vez dos 8, poderiam levar tudo com uma só viagem. Sendo assim, um computador de 64 bits pode ser até 8 vezes mais rápido nessa transmissão de informação do que um de 8, dependendo se esses 64 bits serão usados ou não. Ou seja, porque se nós quisermos transmitir 7 kg num carrinho de 8, tanto faz que seja um carrinho grande de 64 ou com um de 8, porque chega lá à mesma velocidade. Agora, se quisermos levar 64, pode ficar 8 vezes mais rápido, ou seja, 64 bits pode ser até 8 vezes mais rápido, mas poderá não ser usado por qualquer aplicação. O que quer dizer que podem ser até 8 vezes mais rápido, mas não terá necessariamente ser assim. Depende da aplicação. Sendo assim, um computador de 64 bits pode ser até 8 vezes mais rápido nessa transmissão de informação do que um de 8, desde que sejam bem aproveitados, claro está, terá de ser um programa adaptado a esses 64 bits para usar toda a sua capacidade. Imagine que o programa é um mineiro é muito velho, só consegue empurrar um carro de 32 kg, mesmo que o carro levasse 64, ele só levaria 32 de cada vez e os 64 não seriam aproveitados. Ou seja, neste caso seria o programa o mineiro, ou seja, a aplicação, convém ser uma aplicação de 64 bits. Um computador de 64 bits consegue enviar 64 bits pelo bus de cada vez, mas a velocidade também se mede por outros fatores, como a velocidade do relógio do computador, que se tiver um CPU de 3.1 GHz, conseguirá processar uma velocidade de 3.1 mil milhões de ciclos por segundo, velocidade essa definida por um cristal. Por isso, há muitos fatores que influenciam a velocidade do computador. A velocidade do CPU, o número de bits que passam de cada vez no bus, ao mesmo tempo, etc. Sendo que um computador de 64 bits consegue passar blocos de informação de 8 bytes de cada vez, ou seja, 64 bits. Os 64 bits têm outras vantagens e dou como exemplo aqui a memória. Por exemplo, 32 bits, ou seja, 2 elevado a 32, dá este número que corresponde a perto de 4 mil milhões. E isto explica porque com computadores de 32 bits só conseguimos endereçar ou usar memórias até 4 GB de memória, pois só se consegue usar memória que consiga ser definida. Mas se ele só consegue definir números até 4 mil milhões, como poderia endereçar e usar memórias de números que não consegue definir? Acima disso, não podia. Por isso, há uma grande vantagem também em termos computadores de 64 bits. Como, por exemplo, podemos usar mais memória. Agora, bits e bytes, o que é isto? Um bit é a unidade de informação mais pequena no computador, como por exemplo um pixel no ecrã. Um byte é um conjunto de 8 bits, ou seja, 8 bits que poderão ser 1 ou 0 cada um. 1 kilobyte são 1024 bytes, ou seja, 1024 vezes 1024 dá 1 milhão e tal. 1 megabyte já são 1024 kbytes, ou seja, kilobytes.
1 GB já são 1024 MB, 1 TB 1024 GB e por aí afora. 1 TB já podem ver que é 1024 vezes 1024 vezes 1024 vezes 1024, por aí afora. Ou seja, já são estes bytes todos, ou seja, milhares de milhões, ou seja, já é uma coisa enorme. Basicamente, assim já têm uma ideia do que é um bit, um byte, etc. Mas há outras formas de definir estes gigabytes, etc. Por exemplo, nos discos rígidos, costumam definir os gigabytes não como estes 1073 milhões e tal, mas sim apenas 1000 milhões, por motivos de simplicidade. Por isso, lembrem-se que nem sempre um gigabyte são 1024 megabytes. Podem ser só 1000 megabytes, caso seja usado, por exemplo, para definir o espaço existente num disco rígido, ou seja, depende do sítio onde leem a palavra. Num computador seria 1024, mas num disco poderia ser 1000. E no fundo tudo isto tem a ver com 2 elevado a qualquer coisa. 2 elevado a 10 é 1 kilobyte. 2 elevado a 20 é 1 megabyte. 2 elevado a 30 é 1 gigabyte. E 2 elevado a 40 é 1 terabyte. E por aí fora. Já repararam os múltiplos de 10? Outra curiosidade que eu reparei é que o número de dezenas corresponde à quantidade de grupos de 3 números que estão após o 1 inicial. Vejam, elevado a 20 tem 2 grupos, elevado a 40 tem 4 grupos, elevado a 60 tem 4 grupos. Mas é só uma mera curiosidade. E nos discos rígidos dá a conta certa. 1 terabyte será 1 seguido de 4 grupos de zeros, ou seja, 1 milhão de milhões. Que em português seria 1 bilhão, mas nos Estados Unidos da América seria 1000 billions. Mas isto é só uma curiosidade, porque lá 1 billion são 1000 milhões e cá 1 bilhão são 1 milhão de milhões. Agora vocês perguntam, se então essa história dos 1 e zeros, como é que um computador funciona? Pois bem, basicamente aqui têm um osciloscópio e podem ver que numa onda sinusoidal existem muitos valores entre 1 e 0, infinitos mesmo, enquanto que no digital só tem 2 valores, 1, 0, 1, 0. Só que 1, 0 não é necessariamente 1 volt ou 0 volts. Só que, apesar do 0 costumar ser normalmente 0 volts, o 1 não é necessariamente 1 volt. Normalmente pode ser usado 5 volts, por exemplo. Agora, quanto mais alta a tecnologia do processador, e assim mais pequenos os transistores e as pistas que compõem o circuito, menor tem de ser a voltagem, até porque pela voltagem conseguimos calcular a distância a que consegue saltar a eletricidade entre dois pontos, e quanto mais pequenas as pistas, quanto maiores as voltagens, mais chances há de a eletricidade saltar de uma pista para outra e dar origem a erros. E, por exemplo, processadores a crashar, por exemplo. Em pistas pequenas, a voltagem tem de ser reduzida e quanto mais reduzirmos essas pistas ou transistores, mais teremos de reduzir as voltagens. Mas agora vamos imaginar que é 5 volts e 0 volts. Se receber 5 seria 1. Se recebesse 0 volts seria 0. Agora, imaginem que vocês têm 1 e 0, não é? Vocês têm 1 e 0, mas com 1 e 0 do computador o que é que acontece? O computador recebe um conjunto de 1 e 0 enorme, não é? E vai dividir isto tudo em bocados de 8 bits, aos quais chamamos de bytes, ok? Neste caso iria ter 8 bocados, cada um deles com 8 bits, ou seja, 8 1s e 0, porque cada bit ou é 1 ou é um 0. E no fundo teríamos assim 8 bytes. Se fosse um computador de 8 bits, só passava um byte de cada vez, ou seja, um conjunto de 8 bits de cada vez. Se fosse um computador de 64 bytes, iria enviar 8 conjuntos de 8 bits de cada vez, ou seja, iria enviar 8 bytes de cada vez. Estou a falar em termos muito genéricos, mas é o suficiente para compreenderem, até porque não vale a pena complicar muito. E podem sempre voltar atrás no vídeo e repetir até compreender. Agora sabemos que um bit é a unidade de informação mais pequena existente do computador e, diga-se de passagem, qualquer coisa digital. Aliás, pode-se dizer literalmente que um bit é mesmo a quantidade de informação mais pequena que uma vez possa existir. Mas um byte é a quantidade mais pequena que pode ser armazenada em termos de memória, por exemplo, não é em termos de disco ou CD-ROM. Isso já lá falaremos. Quer dizer que vocês não conseguem ter um endereço de memória para guardar um bit, ou seja, não têm um endereço de memória para cada bit que existe, não. Vocês têm um endereço de memória para cada byte que existe. Por exemplo, neste endereço de memória, que não será bem o 1, mas pronto, imaginemos que era o 1. No endereço de memória 1 tem um byte que tem este valor, por exemplo. No endereço de memória 2 poderia ter o valor 5, que era este byte. No endereço de memória 7 teria um valor 6, que é este byte. Ou seja, o computador armazena em memória bytes são conjuntos de zeros e uns, ok? E quando é mais do que 32 bits o computador já armazena até 4 GB de memória. Agora, vocês perguntam-se, mas como é que o computador pode comunicar com zeros e uns? Tipo, é um bocado estranho, não tem lógica. É assim, vou-vos dar um exemplo. O ser humano também já trabalhou com números binários sem se aperceber, ou até percebendo-se. Por exemplo, o código Morse. O código Morse, no fundo, são zeros e uns. Imaginem que cada ponto seria um número 1 e cada pausa seria um 0. Só que imaginem que cada traço, que é mais prolongado, em vez de número 1, seria 2 uns. Como é que isto ficaria? Isto ficaria algo assim. O S seria o 1. O S seriam 3 pontos, seria o 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ou seja,
3 uns, ou seja, 3 pontos com duas pausas no meio. Um O seria 3 traços, ou seja, um espaço, que é o 0, 0, 1. Um M seria 2 traços. Neste caso seria 0, 1. Ok? Um espaço seria 0. Por simplesmente 0, porque seria usado para espaço. Isto tem de ser assim porque nós não poderíamos. Nós temos de ter um espaço entre eles, não é? Agora, como é que isto ficaria? Uma SMS, que vocês ouvem nos telemóveis, que é uma SMS seria. Já estou a perceber. Isto está. Pronto, não se via. Uma SMS, vocês já devem ter ouvido um. São 3 pontos, 2 traços e 3 pontos, que está um código de Morse, para quem conhece. Imaginem que nós temos aqui um código de Morse. Como é que faríamos isto em binário? Seria ou seja, 0, 1, 0, 1, 0. Depois um espaço. Íamos ter uma pausa um bocadinho mais distante, ou seja, um espaço entre cada letra poderíamos considerar como um 0, 0, ou seja, uma dupla pausa. E depois teríamos agora dois traços, que seria. Os dois traços teriam de ser um maior, querem ver? Eu por acaso aqui enganei. Dois traços seria 1, 0, 1, 1. Depois teríamos no fim, não é? E se nós tivéssemos, por exemplo, uma. Eu vou aumentar aqui isto. Enquanto se fosse um SOS, seria um espaço, depois de estão a perceber? Pronto, ou seja, o código Morse em si já é uma espécie de número em binário. Só que agora é assim, vocês quando recebem isto, o ouvido da pessoa está habituado a tratar isto, ou seja, estes duplos zeros, que é uma pausa um bocadinho maior e já ajuda a pessoa a distinguir a diferença entre letras e depois a duração de cada toque, ou seja, que é um SOS, há uma diferença entre o traço e o ponto em termos de velocidade e também há uma diferença no espaço que leva entre um e o outro. Ou seja, uma pessoa treinada recebe isto, uns e zeros todos juntos e consegue distingui-los porque a pessoa saberá que nestes números complexos aqui eu tenho com espaço, depois tenho um espaço maior, depois tem ou seja, já são dois uns juntos em vez de um, ou seja, já um traço, uma coisa mais prolongada, outro espaço e outra coisa, e a pessoa consegue perceber isto. O computador é parecido. O computador, neste caso, não vai interpretar os zeros. O computador vai fazer uma coisa um bocadinho diferente. O computador, pura e simplesmente, vai... Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Em primeiro lugar, eu quero falar-vos de uma coisa que é chamada o ASCII Code. Temos aqui uma ASCII Table que significa, as siglas significam American Standard Code for Information Interchange. Normalmente os 128 primeiros, que é a primeira metade do byte, os primeiros bits, correspondem a coisas que são universais, ou seja, temos aqui as letras normais usadas, etc, etc. E depois temos o Extended ASCII Codes, e aqui já é usado para todo o tipo de coisas e pode ser usado para caracteres de países. Por exemplo, o C de Gonçalo, o C de cedilha, que é usado em Gonçalo, aqui não está porque é americano, mas no Excel já vos vou mostrar que ele existe. Por exemplo, no Excel, com as letras que eu tenho configuradas no sistema, ele diz-me que o C de cedilha é o 231. Onde é que ele está? Está aqui em cima. 231 é C de cedilha. Enquanto no teclado americano, o 231 é o quê? É este símbolo esquisito, estão a ver? No teclado americano existe o meu C de cedilha, mas no teclado português existe. Estão a ver? C de cedilha, ok? Foi com esta função que eu fui buscar. O caractere, que isto é um erro, não é caráter, devia ser caractere. Mas pronto, mal traduzido. Resultado. Epá, tem de mandar para o e-mail a dizer-lhes isso. Resultado. No meio disto tudo, quando vocês escrevem uma letra, uma coisa qualquer, um texto, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Quando vocês escrevem um texto, neste caso é Gonçalo, não é? Uma pequena palavra, o que acontece? O computador não vai ler letras, não é? Quando nós digitamos isto, o computador vai traduzir isto através do código ASCII para valores. O G, se forem ver na tabela, corresponde à posição 71. Estão a ver? O O à posição, que é um G maiúsculo. O O pequeno é uma posição 111 e por aí afora. E depois temos estes valores em decimal, porque a tabela está em decimal para ser mais fácil de nós percebermos, mas correspondem cada um deles a um número em binário. Estão a ver?
que está aqui o número em binário, que é isto que o computador compreende, que é o número em binário. Que por acaso isto aqui devia estar configurado como texto e vou pôr uns zeros antes disto tudo. É assim, ou seja, isto não está bem, não está 100% correto porque os zeros estão a ser cortados, estão a ser cortados para o Excel, mas eu vou fingir que está correto, ok? Porque teoricamente faltam aqui os zeros. Eu vou pôr os zeros à mão. Pronto, eu já pus aqui os bits corretos, ou seja, cada uma destas letras responde a um número em decimal, mas o computador vai ver isto com binário, ou seja, vai ver isto em bytes, cada um com 8 bits, ou seja, 8 zeros e uns. Se nós juntarmos isto tudo, vocês vão ver que daria este número aqui em baixo. Ou seja, imaginem que o computador, ao gravar isto num disco, vai gravar este conjunto enorme de zeros e uns, estão a ver? E quando vai ler este conjunto enorme de zeros e uns. Quando vocês veem o computador a ler este conjunto enorme de zeros e uns, se fossem vocês não iriam perceber nada disto. Isto seria uma coisa muito complexa. Aqui está a tabela ASCII, não é? Pronto. Isto parece uma coisa muito complexa, vocês não iriam compreender. Mas o que o computador faz é, pura e simplesmente, eu aqui vou colar isto e vou colar aqui. Agora que eu tenho o texto, o computador vai buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai buscar aqui este bloco de 8 e sabe que é um byte e vai ver o que ele é e vê que isto é o 71 e é a letra G. Depois vai buscar aqui mais 8 e vai ver que isto é o número O, a letra O. Depois vai buscar isto, vai ver qual é a letra. Ou seja, o computador consegue gravar os zeros e uns e consegue ler zeros e uns porque depois sabe transformar isto em dados. Ou seja, estes zeros e uns, que no fundo são vistos, são coisas assim, seja para cima para baixo, cima para baixo, on off, on off, on off. Este tipo de coisas, passado milhões de vezes por cada ciclo por cada segundo, porque o computador, imagina, tem X GHz, quer dizer, passa milhões de vezes de ciclos por segundo, ou seja, o computador faz isto tipo milhares de milhões de vezes por segundo a passar zeros e uns e isto seria uma coisa impossível de nós compreendermos, de fazermos algo assim do género, não é? Mas esses zeros e uns são divididos em blocos de 8 bits, por exemplo, a transformar em bytes e desses bytes podem ser depois letras, podem ser instruções, pode ser código de máquina, pode ser mil e uma coisas que o façam funcionar. E é assim que o computador grava isto no disco. Agora vou explicar como é que isto depois é gravado no disco. Vocês sabem que tudo o que vocês digitam, etc., textos, etc., até imagens, seja textos, imagens, programas, o que quer que seja, é traduzido depois em zeros e uns, porque podem corresponder a letras, etc., ou até em instruções de computador. Porque eu já expliquei noutros vídeos sobre código de máquina, que tenho noutras vistas, que o computador depois, em cada endereço de memória, pode ter várias coisas. Por exemplo, pode ter estes dados, ele depois irá saber se o primeiro corresponde a uma instrução, se a seguir à instrução vem um número, se vem sei lá, se vem uma vírgula que espera outro número, ou seja, ou se deverá saltar para a próxima. Ou seja, o computador, quando vê estes zeros e uns, ele saberá logo dividir isto em blocos de 8 bits, por exemplo, são bytes, e saberá que cada byte ou é uma letra, ou é uma instrução, ou é o que quer que seja. Ou seja, o computador sabe transformar estes zeros e uns em informação. Agora, como é que ele grava isto em termos de informação? Nós já sabemos que, em termos de memória, ele vai guardar, só guarda, o mínimo que ele vai guardar são bytes, ou seja, na memória não grava num endereço de memória um bit, vai gravar um byte, no mínimo, em cada endereço de memória. Agora, nós podemos ver que nós temos aqui exemplos do que é os bits e os bytes na memória. Estão a ver? Cada endereço de memória tem um byte e cada byte terá os 8 bits. Mas eu não consigo gravar no endereço de memória só um bit, mas sim 8 bits. Se quisermos gravar só 0000001, teremos de pôr lá isso tudo. Terá de ter os zeros todos mais um 1, porque cada endereço de memória tem um byte inteiro. E pronto, isto aqui vocês já ficaram a ver. Agora no disco rígido. No disco rígido posso-vos dizer, eu aqui usei o Google para vos mostrar isto, que é bastante giro. Cada vez nós estamos a conseguir guardar mais dados em menos espaço, ok? Que vocês podem ver por aqui. Isto é ampliado de uma forma brutal. No disco rígido há uma espécie de granulado magnético, chamam-lhe aqui magnetic bits, e cada vez são mais pequenos, cada vez são mais pequenos. Se vocês virem aqui estas imagens, hoje em dia, com a tecnologia, estamos a tornar a coisa cada vez mais pequena. Aqui a imagem não dá muito para ver, mas pronto, podemos dizer que estamos a reduzir cada vez mais o tamanho deste granulado que nós temos. E o que acontece? Isto é apoiado
ao microscópio, o que acontece é que estas coisas vão ter todas uma carga, imagina que, estão a ver aqui em baixo, estão a ver, esta tem, por exemplo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E devido a esta carga, tem zeros e uns. Ou seja, esses zeros e uns são guardados no disco. São estes pratos todos, cada um com uma agulhazinha, etc. Pronto. Que têm estas cargas. Podem ver, estão a vir aqui. Uns e zeros, uns e zeros, uns e zeros. E quando a tecnologia passa, são cada vez mais ínfimas e cada vez conseguimos pôr mais informação no disco cada vez mais pequeno. Ok? E isto tudo é gravado com zeros e uns. E normalmente é com algo assim, com este aparelho, estão a ver, esta cabeça aqui, consegue ler, uh, sacar magneticamente a carga magnética e saber se é um, se é zero, e faz isto numa velocidade incrível. E consegue ver dados e também gravá-los. Consegue gravar com um e ler com o outro que está a seguir. Agora, como eu vos expliquei, cada vez é mais pequeno este granuado e por isso cada vez conseguimos ter mais informação. Existia uma coisa que era a lei de Moore, que dizia que a cada 2 anos a capacidade de armazenamento dessa teria de duplicar. E por isso é uma curva exponencial, como vocês podem ver, tem vindo a duplicar cada vez mais. E o pessoal pergunta-se quando é que a lei de Moore iria acabar. E pronto, e já devemos estar a acabar com ela, não é? Porque não vai ser fácil continuar assim este ritmo, não é? Porque já chegamos a limites. Agora, aqui tem um exemplo de o granuado a 20 nanómetros e aqui 15 nanómetros, ainda mais pequenos. E já estamos muito próximos do limite, não é? Mas quanto mais pequenos, mais informação se consegue pôr em menos espaço. E agora, cada pontinho destes, é aquilo que eu vos estava a dizer, cada pontinho destes será um granuado que terá uma carga magnética que poderá ser uns ou zeros, ok? O computador vai gravar aqui uns e zeros, etc. Nós também não podemos reduzir demasiado o tamanho, porque, como eu expliquei, tal como acontece no computador e coisas de circuitos eletrónicos e transistores, etc., neste granuado, quanto mais pequeno é o granuado, mais sujeito está a que, com voltagens cada vez mais inferiores, haja uma alteração das cargas e perda de informação. Por isso também temos de ter muito cuidado. No início era feito de uma maneira, a carga já foi mudada para aguentar, mas é preciso ter algum cuidado. Mas pronto, vocês já sabem que o computador grava isto como uns e zeros, literalmente, nestes granuados a nível microscópico, que é uma coisa incrível, e depois de os ler, o computador irá saber se esses uns e zeros correspondem a instruções. Estão a ver aqui uma instrução, depois a seguir saberá se é um número, se é outra coisa qualquer, se é um register, pronto, irá saber isso. E se forem letras, ele saberá que o 53 aqui é um sinal de mais, se for aqui um 114, ele sabe que é um L maiúsculo, se for aqui o 154 é um L minúsculo, estão a perceber? E com isso, ele recebe uma coisa desta gigantesca, estão a ver, uma string, uma cadeia de caracteres gigantesca que aqui está, vai dividir em blocos de 8, ou seja, vai dividir em bytes, vai ter estes bytes que ele nem vai converter para decimal porque ele não precisa, que ele trabalha mesmo com isto assim, e ele saberá que isto corresponde ao G, ao O, N, ok? Nós é que trazemos isto para decimal para ser mais fácil de nós compreendermos. E nós sabemos que isto é Gonçalo, ou seja, o meu nome Gonçalo, em ASCII, com C de cedilha, escreve-se assim, estão a ver? E com estes uns e zeros todos aqui estão em baixo, ok? Por isso é isto. Os bytes são conjuntos de 8 bits, ou seja, 8 uns e zeros, que são representados por 8 transistores, que poderão ter o estar on ou off, e estes uns e zeros podem ser traduzidos com voltagens diferentes, uma voltagem maior, outra menor, pronto, que tal como eu mostrei aqui nos osciloscópios, ok? E estes uns e zeros são traduzidos para instruções, para letras e tudo e mais alguma coisa, por isso todos os textos, programas, imagens, vídeos, tudo o que nós temos são gravados com uns e zeros nos discos, CD-ROMs e etc. E o computador lê estes uns e zeros e faz disto o resto, o que quer. E da mesma maneira como isto acontece na leitura de dados, etc., o próprio processador, o computador por dentro, também não trabalha com números decimais, nem letras, nem nada. O computador trabalha com uns e zeros. E ele próprio trata tudo em uns e zeros. Nós é que devemos ver isto como letras, etc. E por isso, neste momento, eu acho que vocês já sabem o que é que são bits, o que é que são bytes, já sabem como é que o computador lê bits e bytes, etc. Até os seres humanos já trabalharam com código binário, zeros e uns, ok? E daí ser absolutamente normal nós
nos tínhamos lembrado de usar zeros e uns no computador, porque nós não tinha lógica termos, por exemplo, 256 níveis de voltagem. Por exemplo, aqui temos 256 níveis de voltagem diferentes, cada um representando um bit. Pá, não tinha lógica, era mega complexo. É muito mais fácil para nós termos 1 e 0 e acabou. Ou esta voltagem ou esta voltagem. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. E o computador traduz estes 1 e 0 em blocos de 8 bits, 8 1s e 0s, que são blocos chamados bytes, e cada byte depois corresponderá a qualquer coisa, uma letra, uma instrução, ou o que quer que seja. O próprio computador até pode decidir que o número 82 pode ser uma instrução específica de código de máquina para ele executar se vier a uma dada altura, se vier após uma outra instrução, etc. Mas se vier após uma instrução já não é e passa a ser só um erro, ou seja, o computador até pode achar que isto é uma coisa ou é outra, mas tanto faz, o computador logo se organiza. Mas todas as outras imagens, vídeos, textos são convertidos para bytes com uns e zeros, com bits e tudo junto. O computador vai receber isto com baixo, cima, baixo, cima, baixo, 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 cima, etc. Ou seja, altos e baixos, diferenças de voltagem, zeros e uns, e é só isto que o computador vê. Ok? É assim que o computador fala com uns e zeros, lê com uns e zeros, etc. Nós programamos com letras e números, mas ele vai traduzir isto tudo no fim para uns e zeros, que é assim que ele trabalha. E pronto, já sabem o que é que são bits e bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, petabytes. Acho que vocês já sabem tudo isto. Se vocês tiverem alguma dúvida, digam, comentem o vídeo. Se gostaram do vídeo, façam like, partilhem, subscrevam o canal para já terem futuros vídeos, ok? Adeus, tudo bem.